Por que tanto ódio entre Corinthians e Libertadores? Como um clube tão grande, tão gigante dentro do seu país, consegue ser tão irrisório dentro de um único campeonato? Por que isso? É medo? O que é? Temos alguma explicação para isso? Para vexames atrás de vexames dentro de um único campeonato? Vamos tentar entender o porquê o Corinthians é tão medíocre dentro da Taça Libertadores? Galera, seja bem-vinda. Corintianos, não os corintianos, meninos e meninas, todo mundo seja bem-vindo, deixa o like. Comente e se inscreva caso você não seja inscrito. Vamos lá, vamos continuar crescendo para manter o canal ativo, tá? Para continuar nessa pegada. Corinthians vai jogar Sul-Americana, claro, teremos pós-jogo aí do Sul-Americana, Copa do Brasil, finais do Paulistão e também o Campeonato Brasileiro. Então todo mundo seja bem-vindo e vamos aí fortalecer o trampo, tá? Quem fortalece o trampo é os caras da Mais Ágil. Fixado por um comentário, o link na descrição para você que precisa adiantar o FGTS e não sabe como. Chame os caras, troque uma ideia, tire as suas dúvidas, faça a cotação. Em 24 horas os caras depositam a grana na sua conta. Então chame aí os caras da Mais Ágil, rapaziada. Vou abrir uma cola aqui, tá? Pra gente relembrar os vexames desse clube tão gigante, tão tradicional, tão foda que é o Corinthians dentro do cenário nacional, né? Heptacampeão brasileiro, tricampeão da Copa do Brasil. Só para tentar ilustrar o que eu quero dizer nesse vídeo, por exemplo, o Corinthians foi semifinalista das últimas 3 Copas do Brasil. Foi finalista, aliás, em 22, né? Semifinalista em 23 e 24, mesmo um clube atolado em dívidas aí, 2 bilhões de dívida, um time meio capengando, troca técnico toda hora, entra e sai jogador, alguns flopam, outros pipocam e tal. O clube consegue estar ali brigando por títulos, não tá vencendo, isso é um fato, mas é um clube que tá ali, muito por quê? Por conta do peso da camisa, é essa análise. Mesmo o clube estando mal, tendo elencos realmente bem limitados, para não dizer ruins, mesmo o Corinthians está ali, sempre brigando ali por um título que seja da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, que é pontos corridos, exige mais do elenco, é mais difícil a gente tá ali figurando com um elenco ruim. Mas uma Copa do Brasil que conta muito o peso da camisa, o Corinthians está ali. Em 2018 foi finalista, tal, tá ali, mesmo ali capengando, tá ali, tá rondando. Agora numa Taça Libertadores, às vezes montamos esquadrões e flopamos. Não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. Vamos destrinchar para vocês. O Corinthians jogou 4 vezes a pré-Libertadores. Incrivelmente, em 3 das 4, o Corinthians conseguiu ser eliminado, cara. É um bagulho insano. É insano, cara, para um time do tamanho do Corinthians. Um time heptacampeão brasileiro. Não existe isso. Não dá para ter uma explicação. É por conta disso. Não é. Hoje você pode pegar um time que não é tão bom, já teve realmente Libertadores que jogamos com um time ruim, mas teve Libertadores que jogamos com puto esquadrão. O Corinthians estreia na Libertadores em 77, eliminado na fase de grupo. Aí eu não vou nem considerar muito, porque na época era começo de Libertadores, começo assim entre aspas, mas na época os times brasileiros não davam tanta importância assim para a Taça Libertadores. Mas não deixa de o Corinthians ter sido eliminado na fase de grupos na sua estreia. O Corinthians voltou a jogar na Taça Libertadores somente em 91. Ali já os clubes brasileiros já tinham uma importância maior. O Cruzeiro já tinha vencido, o Flamengo já tinha vencido e etc. O Grêmio já tinha vencido. Mas o São Paulo ainda não tinha vencido, venceria em 92, 93, né? O Palmeiras venceria em 99, o Santos do Pelé e etc. Mas assim, ainda vamos lá. O Corinthians foi eliminado nas oitavas de final, 91. Após o título do Campeonato Brasileiro de 90, né? Que foi o seu primeiro. Vamos lá, colherzinha de chá? Beleza, vai, passou. Vamos para 96. Ali o Corinthians foi eliminado nas quartas de final, foi classificado por conta do título da Copa do Brasil de 95, que foi a primeira Copa do Brasil do Corinthians, né? O Corinthians foi eliminado nas quartas de final. Ali o São Paulo já era bicampeão, mas o Palmeiras não tinha o título ainda. Aí vamos lá, vai, o Corinthians perdeu pro Grêmio, né? Vai, vamos lá. Se eu não me engano, o Grêmio foi campeão desse 96, não foi? Da Libertadores? Ou foi brasileiro, campeão brasileiro? Acho que o Grêmio que foi vice-campeão pro Corinthians na Copa do Brasil, se eu não me engano, ele foi campeão brasileiro em 96. Ganhando da Portuguesa do Zé Roberto na final. Enfim,
Beleza, vamos lá, quartas de final, tal, é jogando direto que se cria uma casca. Vocês concordam comigo? Vamos lá, passadinha de pano? Beleza, continuamos. 1999, aqui o bagulho já começa a ficar feio pro torcedor corintiano, pra gente que ama futebol. Aqui eu já era falar, aqui eu já era doente. Pai, aqui eu já ficava do jeito que eu tô nos vídeos aí, Corinthians perde, aqui eu já ficava, pai. Aqui eu xingava mesmo, molecão de tudo, chorava, aqui eu era apaixonado. Corinthians perdeu pro Palmeiras nos pênaltis, 2 a 0 em um jogo, 2 a 0 no outro. Foram para os pênaltis e o Palmeiras vence o Corinthians. Aqui, galera, eu vou dar minha visão como um cara que acompanhou já, repito, sendo fanático na época. O Palmeiras foi campeão em 99, foi o primeiro título do Palmeiras. Ali, apesar de ser criança e tal, eu lembro que na época não tinha muito essa pressão de Libertadores. Apesar de muitos clubes brasileiros, né, vencerem, o Vasco mesmo havia vencido em 97 e tal. Mas não era uma coisa assim que era uma coisa que era obsessão. Por quê? Porque o Palmeiras não tinha. Então o seu maior rival não tem. Ali que começou, foi praticamente ali em 99 que começou essa obsessão pela Taça Libertadores, que todo mundo começou a realmente focar. Já tinha um foco, já tinha, mas obsessão mesmo começou ali. Essa eliminação de 99, galera, eu tô toda hora limpando, porque tá calor, cara, eu tô suando aqui, realmente tá muito quente. Acho que aí deve estar quente também, todo lugar do mundo tá quente, né? 99, cara, o Palmeiras, ao meu ver, o Corinthians seria campeão brasileiro em 99, foi campeão brasileiro em 98, mas eram dois times assim muito iguais, tá? O Palmeiras tinha sido campeão da Copa do Brasil em 98, tinha um puta time, os dois tinham um puta time. Eu acho que foi muito nivelado, tá? Então não considero um vexame o Corinthians perder nas quartas de final pro Palmeiras. Em 99, tá? O negócio, que até porque o Palmeiras seria campeão, o campeão seria o Palmeiras, e acredito que se o Corinthians vencesse o Palmeiras, passasse pelo Palmeiras, o Corinthians seria o vencedor. Mas enfim, se não existe. O Palmeiras passa pelo Corinthians e é campeão da Libertadores pela primeira vez. Em 2000 que o negócio aperta. Aqui pra mim, eu já falei em vários vídeos, pra mim foi a derrota mais dolorosa como corintiano que eu já assisti. Foi a eliminação para o Palmeiras nas semifinais. Foi a única semifinal que o Corinthians é eliminado, né? O Corinthians, na verdade, o Corinthians... Olha que incrível, cara. O Corinthians consegue chegar apenas 2 vezes à semifinal da Libertadores. Uma em 2000, que foi eliminado para o Palmeiras, e a outra que foi campeão em 2012. 2 vezes só o Corinthians consegue chegar na semifinal, cara. É inacreditável. E assim... Até, às vezes você para e pensa, não é possível. Não é possível. O time tão grande quanto o Corinthians. Mas beleza. Em 2000, pra mim, foi uma facada no peito, cara. Foi a derrota que mais doeu até hoje, eu lembro, assim, dá um nó na garganta. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 4 a 3, o segundo jogo vencia o Palmeiras, né? O Corinthians vencia o Palmeiras, aí consegue tomar uma virada no final, uns gols besta pra caramba. O Corinthians tinha muito mais time que o Palmeiras. O Corinthians tinha sido bicampeão brasileiro ali seguido, né? Tri-brasileiro bisseguido. Tinha conseguido o Mundial de Clubes da FIFA, que era o primeiro título mundial. Pô, era um timaço, cara. Era um timaço. Luizão voando, mano... Corinthians, em determinado momento eu vejo até uma entrevista do Edilson Capetinha que ele fala que teve muita displicência do Corinthians naquela partida, porque realmente tinha vencido o primeiro jogo, tava controlando o segundo, e o time do Palmeiras já não era mais tão forte igual o de 99. O time do Palmeiras era bem mais frágil e o Corinthians bem mais forte que o Corinthians de 99. Então foi uma coisa muito que doeu muito aí essa eliminação pro Palmeiras. E aí o Palmeiras acabou indo pra final e perdeu do Boca, né, nos pênaltis e tal. Eu acredito que o Corinthians venceria esse aqui também. Eu acho que 99 e 2000 eram títulos que dava pra vencer, principalmente o de 2000. E ali que começa realmente essa pressão, porque isso é visível na próxima participação do Corinthians, que foi em 2003. Ali já começa de fato a pressão pro Corinthians vencer a Libertadores, porque o Palmeiras já tinha, enfim, tinha eliminado o Corinthians 2 vezes, então ali tinha pressão. E eu lembro muito bem dessa eliminação contra o River Plate, oitavas de final em 2003. O Corinthians tinha conseguido a classificação por conta do título da Copa do Brasil em 2002, foi vice-campeão brasileiro, era um time muito bom, Claro, teve algumas mudanças ali, o Liedson entrou e tal, mas assim, perdeu no psicológico pro River Plate em 2003. Foi uma coisa assim também de louco.
Ali que começa de fato essa coisa do Corinthians ter esse ódio, igual eu comecei o vídeo, esse ódio Corinthians Libertadores começa de fato em 2000. Em 2003 é sacramentado, porque o Corinthians tinha muito mais time que o River Plate, que tinha bons jogadores, tinha o D'Alessandro e tal, era um time chato, mas o Corinthians, pô, tava suave, tava bem. Lá no Monumental de Nunes, se eu não me engano, tava ganhando de 1 a 0, tomou uma virada no final do jogo, acho que se eu não me engano foi em 2003 isso aí. Também, sabe, no apagar das luzes, um bagulho assim que é difícil explicar. E no Morumbi fez 1 a 0 rápido e depois o Roger é expulso naquela expulsão épica que até hoje os caras falam do Geninho, né? Cara, um bagulho de louco. Ali você fala, pô, não é possível. E a coisa vai se agravando conforme vai... A partir dali o negócio desanda. Conforme vai passando os anos, a pressão aumenta e os vexames também. Em 2006, aquele time estrelado da MSI com Tevez, Mascherano e etc. foi novamente eliminado nas oitavas de final e novamente eliminado pelo River Plate. Eu lembro que no jogo de ida também, o Corinthians fez 1 a 0 com o Tevez e tal. Você fala, pô, agora vai dar certo. Não, toma a virada e depois em casa tem o jogo aí que é também a torcida invade e tal. Bagulho assim, ali você vê realmente a pressão que o corintiano tinha pra vencer esse campeonato. Porque ali o Palmeiras já tinha vencido, o São Paulo tinha acabado de conquistar em 2005, o Tri, né? Então tem aquela pressão. Ali o bagulho já era louco. E a eliminação pro River causa essa revolta na torcida corintiana, porque já era uma obsessão a Taça Libertadores. Só que o Corinthians ainda continuava com medo de jogar, cara. Mais uma eliminação vexatória nas oitavas de final. O Corinthians voltaria a jogar em 2010 e novamente para nas oitavas. É muito estranho, cara. Repito, até é repetitivo. Eu realmente repito, é repetitivo, mas assim, um time gigante sempre caindo nas oitavas, primeira fase. É um bagulho. O Corinthians tem fobia de passar das oitavas de final da Libertadores e não deveria ser, cara. Oitavas de final. A gente não tá falando de semifinal, de perder uma final, tal, mas não, são oitavas de final. É muito complicado, cara. 2010 foi para o Flamengo. Jogo da ida, eu lembro que o Flamengo teve um jogador expulso, se eu não me engano foi o Michael no Maracanã, foi alguma coisa assim. O Corinthians jogou com a mais, o Corinthians não conseguiu fazer gol nos caras, ainda toma um gol no final do jogo do Adriano de pênalti, se eu não me engano o Moacir fez um pênalti idiota lá. Era pro Corinthians ter vencido o Flamengo no Rio. Eu lembro muito bem também dessa eliminação. Aí em casa o Corinthians vence por 2 a 1, mas aí tinha aquele critério de gol de fora de casa. E quem fez o gol do Flamengo no 2 a 1 foi o Wagner Love, que depois acabou vindo pro Corinthians e fez história no Corinthians. Então o Corinthians foi eliminado contra o Flamengo. O Corinthians tinha o Ronaldo, tal, que foi campeão da Copa do Brasil 2009, campeão paulista e etc. E enfim... inaceitável também, cara. Pelas circunstâncias de ter jogado a maior parte do jogo lá com a mais no Rio tal, e não ter conseguido vencer. Cara, é uma série de bizarrices do Corinthians na Libertadores que assim não dá pra explicar. É só essa falta de amor mesmo entre Corinthians e Libertadores. Em 2011 veio o primeiro, aí o maior vexame era até então, né? A eliminação na pré-Libertadores. Aí ele começou a ter a pré-Libertadores e o Corinthians já foi com tudo aí sendo eliminado pelo Tolima, né? O Tolima, cara, que era um time igual o Barcelona de Guayaquil, cara. Não era dos mais fracos da história, mas era pré-Libertadores. Aí a galera enche o saco e tal, e também não tô justificando. Não era pro Corinthians ter caído na pré-Libertadores, tá? O Corinthians fez uma partida horrorosa em casa. Acho que foi 0 a 0, se eu não me engano, e perdeu lá. Também tinha o Ronaldo, pesava 300 quilos, enfim. Ali começou... Começou não, né? O Corinthians começou os vexames na pré-Libertadores. E aí, um ponto totalmente fora da curva, 2012, somos campeões da Taça Libertadores. A gente começa totalmente desacreditado, né? Conseguimos a vaga por conta do título do brasileiro, que manteve o título, o Tite e tal, o Corinthians é campeão brasileiro. E aí conseguimos 2012. Beleza. Ali vai mudar a chave? Vai, pode ser que sim, porque 2013 a gente tem aquele elenco que era até mais forte que 2012, né? Só que Corinthians e Libertadores... Se não caga na entrada, caga na saída. 2013 a gente teve aí o maior roubo que eu já vi no futebol mundial, que foi a Marília, do Corinthians e Boca. E cara, assim, é muito fácil falar se. Pra mim o Corinthians seria campeão da Libertadores, bicampeão, sim, com sobra. O time do Corinthians era muito forte, jogava um futebol muito bonito de se ver. E aí teve o episódio do Amarília, que muita conspiração, e por conta do caso de Oruro lá, do boliviano, né? Enfim.
Corinthians foi assaltado em casa no Pacaembu e foi eliminado nas oitavas de final. Ali eu não vou nem... Na época eu nem fiquei puto e tal, porque realmente foi uma coisa assim criminosa que fizeram com o Corinthians aqui. Mas aí é aquilo. Se não joga mal e é eliminado, joga bem e é roubado. Mas o importante é não passar nas oitavas de final. Tá, mas aí tudo bem. Aí 2015, rapaziada. Aí chegamos a 2015. Conseguimos a vaga por terminar em quarto, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro com o Mano Menezes, 2014, etc. E aí mais um vexame. Somos eliminados pelo Guarani do Paraguai nas oitavas de final. Assim, 2015, que nós acabamos aí sendo campeão brasileiro, aquele time maravilhoso. Mas Campeonato Brasileiro, Corinthians é Corinthians, né, rapaziada? É gigante, joga bem e tal, camisa pesa. Libertadores, a gente não joga. Fomos eliminados aí pelo time do Guarani do Paraguai, realmente um vexame. Nas oitavas de final, realmente foi uma eliminação bem merda, podemos colocar assim. Somos campeões brasileiros e vamos jogar em 2016. Ali teve, não é desculpa também, mas teve aquele desmanche. Vocês lembram do desmanche do Corinthians campeão brasileiro? Que saíram Ralf, todos os Felipe, os faixa pretas venderam tudo pra China. Vocês lembram desse desmanche aí? Então assim, não é justificando, mas teve esse desmanche. Mas somos novamente eliminados nas oitavas de final. Dessa vez pro Nacional do Uruguai. Então vocês estão entendendo? Tudo bem, Nacional é tradicional, teve o desmanche, etc. Mas oitavas de final? Oitavas de final pro Guarani do Paraguai? Você entendeu? E teve logo na sequência, acho que vem do Colo-Colo, né? 2018. Novamente, oitavas de final, dessa vez pro Colo-Colo. 2018 já não era lá essas Brastemp, que eu já falei, deu o exemplo da Copa do Brasil. Já era um time... Tava meio capengando, tinha uns caras meio pé de rato, já não era lá essas coisas. Mas em 2018 nós fomos finalistas da Copa do Brasil. E dava até pra ter vencido, que teve aquele gol do Pedrinho anulado, que o Dedé fez aquele escarcel e tal. Enfim, o Corinthians poderia muito bem ter ganhado aquela Copa do Brasil. Eliminado nas oitavas de final pro Colo-Colo, que nem tinha um time tão bom também. Mais um vexame do Corinthians na Taça Libertadores. Aí o Corinthians falou assim, pô, estamos sendo muito eliminados nas oitavas, vamos dar um vexame ainda pior. 2020, pré-Libertadores novamente, a segunda vez o Corinthians eliminado na pré-Libertadores, novamente pro Guarani do Paraguai, o mesmo Guarani que havia nos eliminado lá nas oitavas de final. Realmente totalmente injustificável. 2020 já era também um time, pô, tinha uns caras ruins e tal, mas pré-Libertadores. Sabe, vocês estão entendendo a dimensão? É muito vexame, cara, não é um bagulho de uma vez... De um acontecido, não é. Você deu, o São Paulo teve uma eliminação pro Tajeres, se eu não me engano, da pré-Libertadores, mas os caras ganharam 3. Os caras foram finalistas, os caras perderam das semifinais, entendeu? Então, pô, é diferente. O Corinthians sempre é isso. 2022 eu também considero um ponto fora da curva. A gente é eliminado nas quartas de final pro Flamengo, que tinha muito mais time. O Flamengo tinha muito mais time que o Corinthians e o Flamengo foi aí, acabou passando, né, do Corinthians, apesar que o Corinthians também conseguiu equilibrar as coisas na Copa do Brasil, que foi visto que o Flamengo ganhou nos pênaltis e tal, mas o Corinthians conseguiu competir com o Flamengo. Nesses jogos, nessas eliminatórias aqui das quartas de final 2022, o Flamengo realmente foi superior. Aqui é aquele jogo que não tem como a gente ficar reclamando muito, porque realmente o adversário jogou melhor e tinha um time melhor. Então aí, acho que a única passada de pano de 2000 pra cá, eu acho que seria essa aqui. O resto realmente não dá pra aceitar não, cara. E teve o do roubo tal, que também é um ponto fora da curva. Aí 2023, pô, beleza. Vamos dar mais um vexame aí. Eliminado na fase de grupos. Corinthians eliminado na fase de grupos. Também um time totalmente aleatório. Pô, um monte de pé de rato. Pô, bagulho também, mas fase de grupos. Eu lembro que tinha Argentinos Júniors, tinha o Del Valle, se eu não me engano. Realmente o Corinthians fez uma primeira fase assim deplorável e acabou sendo eliminado também. Muitas partidas ruins e tal. E, pô, novamente, fase de grupos inexplicável. Totalmente inexplicável. E aí, 2025 novamente. O Corinthians que até tem um time, ao meu ver, um pouquinho melhor que nesse 2023, por exemplo. Corinthians mais organizado pelo que apresentou no final do ano passado. Só que daí, o que acontece? A gente começa 25, Campeonato Paulista, líder da primeira fase, atualmente finalista, né, tal, beleza. Aí esse mesmo time vai jogar a Taça Libertadores e não joga, cara.
O mesmo time que vai bem no Campeonato Paulista, claro, tem partidas que não foi legal, como por exemplo o São Paulo contra o São Paulo, realmente o Corinthians não jogou bem. Mas assim, de uma forma geral, conseguiu desenrolar, mesmo com o time reserva, o time misto. Agora chega na Taça Libertadores, o time não joga, cara. Pegou esse Universidade Central, que é um time mais fraco que quase todos os times do Campeonato Paulista, acredito. Acho que até a Inter de Limeira é um time melhor que o Universidade Central. E o Corinthians não conseguiu jogar os 2 jogos contra os caras, o Corinthians não conseguiu jogar. Aí foi jogar contra o Barcelona no Equador, tomou taca, porque o time novamente não... Então é um bagulho assim. E como que a gente consegue explicar pra vocês? O mesmo time joga bem no Brasileirão, joga bem na Copa do Brasil, consegue competir, não tô falando de títulos, mas é um time que mesmo às vezes bagunçado, consegue chegar, consegue competir, vai aos trancos e barrancos, mas consegue chegar. E na Taça Libertadores, mesmo com um time bom, como por exemplo 2006, que tinha o Tevez, o Carlos Alberto, o Roger, pipoca, vai mal. O time do Tite 2016, apesar do desmanche, cai nas oitavas. Enfim, N exemplos, cara. Eu falei, detalhei pra vocês aí. Corinthians e Libertadores é isso, é vexame. Aí vem os caras encher o saco. Negócio de qualquer bagulho que os caras estão enchendo o saco, acesso negado. Ah, os caras no Instagram, nos comentários, acesso negado, Tem que aguentar, por quê? Porque o Corinthians não é time pra jogar Libertadores. Isso dói pra caramba, cara. Eu lembro, acho que em 2009 eu trabalhava na CETESB aqui de Limeira, tal, trabalhava, tinha um porteiro lá, o seu Sérgio, um abraço pro seu Sérgio, palmeirense, chato pra caralho, puta que pariu, velho. Eu lembro que na época ele enchia muito o saco desse negócio de Libertadores, porque o Corinthians não tinha, né? E foi bem na época que o Corinthians foi eliminado pro Flamengo lá, que eu comentei do Adriano, do Ronaldo. Cara, eu ficava puto da vida porque ele sempre falava, e os engenheiros lá, os palmeirenses, sempre enchiam o saco. O Corinthians não sabe jogar Libertadores, o Corinthians é time que não joga Libertadores, o Corinthians não sei o que tem. E eu ficava muito puto na época, eu tentava argumentar. Hoje, passados aí, quantos anos? 15 anos? Eu não consigo mais, cara. Eu não consigo argumentar porque eu não sou otário. Não temos mais argumento. Olha quantos vexames teve de lá pra cá. É só oitavas de final, primeira fase e pré-Libertadores. Tirando, obviamente, o título, que foi um ponto fora da curva, e o roubo, que foi na oitava, mas foi roubado. Cara, inacreditável, cara. Sabe, é um bagulho assim, não tem explicação. A mesma camisa pesada que nós temos aqui, o respeito que nós temos aqui no Brasil, o time não consegue jogar Taça Libertadores. Contra time muito, muito inferiores. Muito inferiores. Com todo respeito aos caras, mas muito inferior. Aí você pega a Palmeiras, você pega o Flamengo, você pega a Fluminense que ganhou, você pega o Cruzeiro, o Grêmio, os gigantes do Brasil, aqui, você joga aqui contra os caras, você compete com os caras. Você vence os caras, perde, mas você vence, você compete com os times aqui. E esses times, eles pegam os outros times do continente e eles ganham. E daí a gente pega esses outros times do continente e a gente não consegue ganhar. Por quê? Porque é a porra da Libertadores. Se mudar o nome do campeonato, a gente... Vocês estão entendendo a análise? Que nem o Atlético do Paraná. Os caras pegam... Não agora, mas vocês estão entendendo a análise. Os caras pegam os times lá, eles vão ganhando. Aí o Corinthians pega os caras no Brasileirão, o Atlético do Paraná, o Corinthians ganha. Compete. Como eu disse, perde, ganha, compete. Aí o Corinthians pega os mesmos times que o Atlético do Paraná ganhou na Libertadores, o Corinthians não ganha. O Corinthians perde dos caras. Sempre. Sabe, é o que era pra ser... Sabe, é estranho, vocês estão entendendo? É uma justificativa lixo, mas é uma coisa estranha. O time não saber jogar um campeonato, cara, desde que começou lá atrás, não é agora. É desde lá atrás. Todo mundo fala, o Corinthians vai ganhar Libertadores quando começar a jogar sempre e criar casca. Tudo bem, ganhou Libertadores, tal. A partir dali a gente achou o quê? Vai sempre competir. Não vai ganhar sempre, mas vai chegar na semi, vai chegar na final, pode perder o título, ali, quartas e final, mas vai estar sempre disputando, sempre jogando e disputando. Aí quando o Corinthians não consegue a classificação, consegue disputar o campeonato, passa vergonha. Pré-Libertadores, oitavas ou primeira fase. Então que competir que é esse? Sabe, a gente imaginava tá ali na semifinal, final, não primeira fase pré-Libertadores. 3 vezes, disputamos 4, só passamos o 11 Caldas. 3 vezes o Corinthians eliminado na pré-Libertadores. Não tem coisa que não tem como, cara. Eu vou derreter aqui, eu vou desligar. Não dá, eu já tô começando a ficar nervoso, eu não quero, eu coloquei na cabeça que eu não ia falar palavrão, porque domingo vai ter derby, eu tô segurando, velho. Os caras que não jogam contra a porcada é que o bagulho vai estreitar, hein.
Rapaziada, tá muito quente, eu vou desligar. Desculpa, valeu.